Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós. Vamos dar continuidade à nossa lição semanal, à nossa lição bíblica diária. Estamos estudando essa semana sobre o encontro da sabedoria de Deus, que é Cristo, né? Com o mestre de Israel, Nicodemos. E hoje, quinta-feira, nós temos mais duas perguntas, né, para refletirmos nessa lição tão preciosa. E a pergunta 9 nos traz aqui o seguinte questionamento. Nicodemos, atordoado, não pede um sinal, mas Jesus lhe dá um sinal, né? Jesus lhe dá esse sinal que ele nem pede, como pediram os doutores da lei, os sacerdotes que estavam lá diante do templo, né, pediram a Cristo, conforme a gente viu na lição passada, né? E então a pergunta é, que sinal foi dado ao mestre Nicodemo sem que ele pedisse? João 3, versículo 14 diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja que Cristo dá um sinal semelhante lá. Ele dá 3 sinais semelhantes, não é? O primeiro sinal, lá no templo, ele diz assim: derrubem este templo, falando do corpo dele. A gente viu já a semana passada na lição que ele está se referindo ao corpo dele, né? Derrubem este templo e eu o reedificarei ao terceiro dia, ou em 3 dias, depende da versão, não é? Ele deu um outro sinal, eu acho que no capítulo 23, né, de Mateus, quando ele diz assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, né? Que passou 3 dias e 3 noites lá no ventre do grande peixe, tal, né? Assim o Filho do Homem também ficará no seio da terra, né? Então sempre ele está dando um sinal, falando do momento da crucificação e o momento da ressurreição. E com Nicodemos não é diferente. Com Nicodemos ele dá o sinal antecipado, né? Ele fala aqui numa linguagem de duplo sentido, com dupla aplicação, e as duas aplicações são perfeitas. Ele diz assim, olha, e outra coisa importante, todo sinal que Cristo dá, ele está falando daquilo que está escrito lá no Antigo Testamento. Sempre. E aqui, de novo, ele vai usar, para os discípulos, para os fariseus, ele citou o livro de Jonas. A tipologia que havia em Jonas que apontava para ele. Agora ele vai citar Moisés, né? Ele vai dizer, olha, Nicodemos, assim como Moisés pegou uma serpente de bronze, colocou numa haste e levantou bem alto, e quem olhasse para aquela serpente não morreria com o veneno da serpente, aqueles, né, olha só, aqueles que olharem para o Filho do Homem numa haste, lá em cima, né, na cruz do Calvário, pendurado, né? Aquele que olhar para ele também será curado do veneno que sai da boca da serpente. Lá era um veneno literal, era a peçonha do animal serpente que picava as pessoas e só morria do veneno. Mas agora tem uma aplicação espiritual. Qual é a peçonha que sai da boca de Satanás? A grande serpente, o dragão, o Satanás, o diabo? Qual é? O que sai da boca dele é engano. Como havia enganado todo o Sinédrio. Enganado o Sinédrio para que eles priorizassem o dinheiro, a fama, o poder, a dominação, a opressão sobre o povo. Né? Isso é o que trouxe a falsa doutrina, uma falsa autoridade que eles agora estavam alterando a Escritura Sagrada. Pois bem, então, essa é a primeira aplicação. Uma segunda aplicação, que quando eu for levantado sobre a terra, também se aplica à ressurreição. Principalmente à ressurreição. Porque somente quando Cristo ressuscitou e derramou o seu Espírito, né? Inclusive os seus próprios discípulos começaram a se converter verdadeiramente após a ressurreição de Cristo e definitivamente
quando são batizados e selados com o Espírito Santo lá no grande dia de Pentecostes, né? Então, olha que sinal lindo o Senhor está dando para Nicodemos. Nicodemos, tenha calma. Acredite no que eu estou dizendo. Quando você vir o Filho do Homem pendurado numa haste lá em cima, aí você vai entender que tipologia, para onde Moisés foi orientado para apontar quando pegasse uma serpente de bronze, colocasse numa haste e levantasse lá no alto, para o povo olhar para a serpente, né? Serpente de bronze. Veja só, que linguagem impressionante. Por que que Jesus Cristo, sempre quando fala com o doutor da lei, sempre quando fala com alguém que é da fé, ele nunca cita nada novo. Ele sempre busca as escrituras sagradas. E todo o sinal que ele faz, não é como esses pregadores fraudulentos de hoje. Não. Qual o sinal? Vá lá na minha igreja que eu vou botar a mão na sua cabeça, vou orar, você vai ser curado da febre, da dor de cabeça, da doença tal, da doença tal. A doença que nem existe, eles inventam, né? Você foi curado do câncer agora, o cara nem tem câncer. Olha, você foi curado do coração agora, que você tem um problema no coração, você nem sabia, eu curei agora. Não tem esse tipo de sinal? Cristo nem faz isso. Quando as pessoas pedem um sinal a Cristo, e até quando não pedia, todos os sinais que ele dava estavam vinculados ao que já estava escrito na palavra de Deus lá atrás. O que já tinha sido previsto, apontando para ele, e ele vem fazer exatamente esse cumprimento de tudo o que nas Escrituras Sagradas estava de forma tipológica, apontando para ele que é o antítipo destas coisas. Então, amados irmãos, amigos, precisamos sempre examinar as Escrituras com cuidado, porque tudo o que vai acontecer agora no tempo presente já está tipificado lá atrás. Não tem nada de novo acontecendo debaixo do céu, como diz a Escritura Sagrada. O que foi, o que já aconteceu no passado, tornará a acontecer novamente, porque Deus sempre traz o passado de volta. Esse ensinamento é muito importante. Ele está ali tentando abrir os olhos de Nicodemos, que havia sido nublado, cegado pela tradição religiosa que ele mesmo defendia lá do Sinédrio, do sistema religioso que operava nos dias de Cristo, a religião judaica. Vamos continuar, amados. Agora vamos para a próxima pergunta, a pergunta 10. Que revelação ímpar foi dada ao mestre dos judeus? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso aqui eu acredito que todas as pessoas do mundo que um dia já parou para escutar um sermão, que já leu a palavra de Deus, já ouviu falar desse verso. Muitos dizem que aqui está o resumo da Bíblia, né? E tem uma certa lógica, porque aqui está a essência do plano da redenção, né? O plano que Deus elaborou para salvar o homem, para redimir o homem e devolver a vida eterna que ele perdeu. Então, amados, aqui realmente, quando alguém diz que aqui está o resumo da Bíblia, eu concordo, porque aqui está a essência da revelação. Primeiro, Cristo disse para Nicodemos, né, no contexto aqui, disse para Nicodemos que o Filho do Homem seria colocado numa haste, seria levantado sobre a terra, seria concretizado aquilo que Deus já tinha elaborado para a expiação do homem, para que alguém pudesse morrer pelo pecado dos homens, resgatando o homem. Já tinha sido providenciado. E não tinha só um sinal na Bíblia, não. Cristo podia ter usado aí dezenas de sinais. Muitos sinais na Bíblia apontavam para Cristo, né? Então, quando ele diz aqui, olha Nicodemos, Cristo falando para Nicodemos, né? Nicodemos, Deus, o meu Pai, ele amou tanto o mundo que deu, olha só, aqui veja como esse verso é profundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele não emprestou, ele deu. Olha, se você olhar em qualquer versão bíblica, o termo vai estar deu, não é emprestou. Ele não emprestou um filho unigênito e recebeu o unigênito de volta, não. Ele deu o unigênito.
sabe o que ele recebe de volta? O primogênito. Quando ele tira da sepultura, diz que Cristo é o primogênito dos mortos. Ele dá o unigênito, único gerado, um ser divino como ele, um retirado do seu seio, um filho divino como o pai era divino lá no princípio, ele dá lá. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 13, que Cristo foi morto, o filho foi morto desde a fundação do mundo. Outros vai dizer antes da criação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o homem, ele já tinha um plano para redimir e salvar o homem. Então ali o filho, de forma voluntária, se compromete em morrer para resgatar o homem, se o homem caísse, se o homem escolhesse o caminho do mal, né? Então veja que o filho, praticamente ele é morto antes da fundação do mundo, porque ele se compromete em dar a vida ali. Ele deu a sua palavra, ele se comprometeu. O pai também se comprometeu em dar o seu filho, né? Então, quando a gente lê que o Deus deu, também tem uma informação por trás muito implícita. Por que Deus deu? Já que um pai jamais deixaria que um filho morresse se ele pudesse morrer no lugar do filho. Eu duvido que se um pai tem a oportunidade de trocar de lugar com o filho para que ele morra e o filho viva, o pai morre no lugar do filho. Por que Deus não fez isso? Porque Deus é único. Ele não morre. O filho, que não é Deus, podia morrer, mas Deus não. Jamais Deus teria enviado Jesus Cristo se ele morresse. Jamais. Os pais da terra, nenhum pai da terra vai deixar o seu filho morrer, ele podendo morrer no lugar do filho. Nenhum. E como disse Cristo no capítulo 6 lá, capítulo 7 de Mateus, se vocês são maus pais, sabeis dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celestial dará muito mais, né? Deus é muito mais do que os pais da terra. Já pensaram nisso? Aqui nesse verso, está revelando muito mais do que muita gente tem lido esse verso de forma superficial. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa tal? Né? De uma maneira que a mente humana não pode compreender plenamente, porque não pode sentir isso. Porque não viu isso, não sentiu na própria pele. Mas de tal maneira que ele deu o Filho unigênito. Ele deu aquele Filho quando ele ainda era divino. Unigênito, único gerado. E quando o Filho se esvazia da sua natureza divina, como diz lá Filipenses 2, 5 a 7, 6 e 7, né? Filipenses 2, 5 e 7, que ele tinha a natureza divina, mas se esvaziou dessa natureza divina para vir como ser humano. Está lá, se esvaziou. Se ninguém sabe e tem dificuldade de entender o que é a palavra esvaziar, vai lá no dicionário que vai completamente, deixou de ser completamente divino para se tornar plenamente humano. É o que diz o texto lá. Pegue a Bíblia aí, a Bíblia King James aí, atualizada, leia, que você vai entender claramente o que diz o texto lá de Filipenses 2, 6 e 7. Então, Deus dá o seu Filho unigênito, ele dá, não empresta, ele não dá um filho, ele não empresta um filho unigênito e recebe o filho unigênito, ele recebe o primogênito, o primeiro dentre os homens, a vinda à sepultura para nunca mais morrer num corpo glorificado e transformado. É isso que a Bíblia ensina, de forma simples, objetiva, direta, perfeita, claríssima, sem filosofia romana, é assim que é ensinado. E ele continua dizendo o texto, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que crê neste Filho não pereça. E aqui ele está dizendo a doutrina da justificação pela fé. Se alguém quer ter a vida eterna, tem que crer no Filho, tem que crer no Pai. Deus amou o mundo, está falando de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Para todo aquele que nele crê nele quem? Primeira pessoa que crê aqui, no Pai. Através de quem? Do Filho. Tem que crer no Filho também. Né? Todo aquele que nele crê, não pereça. Quem crê em Deus, conforme pregou Jesus Cristo, quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é enviado de Deus, esse também tem a vida eterna porque está crendo em Deus, porque foi Deus quem o enviou. Não é? Cristo diz bem claro, não perece, nunca vai morrer, pode até morrer nessa vida aqui de 70 anos, 80 anos, mas a vida principal, a vida verdadeira, que é a vida eterna,
nunca provará a morte, e sim receberá esta vida eterna prometida aqui, né? Não perece quem crê em Deus, mediante Cristo, e ele está dizendo aqui, inclusive, como é que se alcança essa crença. Como é que o homem passa a crer? Ele passa a crer quando ele entende que Deus deu o seu Filho e que Cristo se deu, concordou, foi voluntário, e Cristo diz bem claro, ei, a minha vida eu dou voluntariamente, ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Então o Pai não forçou Cristo a vir aqui. Cristo deu a sua vida de forma voluntária. Foi Cristo que se ofereceu para morrer pela raça humana, quando ainda era um ser divino, o Filho unigênito do Pai lá atrás. Amados, este verso aqui, com certeza, nos daria aqui um dia de conversa, porque há muitas informações nesta frase profunda que a sabedoria de Deus, Jesus Cristo, está falando ao ouvido de um dos maiores mestres em Israel, se não o maior, o professor dos professores, Nicodemos. Mas, infelizmente, era algo muito profundo para que os olhos cegados pela religiosidade da judaica de Jerusalém fizesse com que ele enxergasse. Há muita gente com a mesma catarata espiritual que Nicodemos tinha nos olhos. Que o Senhor possa limpar os nossos olhos para enxergarmos o seu amor, a sua beleza e a sua verdade.